Paz ao Senhor, irmãos. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares, queridos. Queridos irmãos, nós iniciaremos hoje uma nova série que nós nominamos como Igreja 360 graus. Vamos todos falar? Igreja 360 graus. Nós queremos, irmãos, durante as mensagens que o Senhor nos der, relacionadas com este tema, encontrar orientações do Espírito Santo para esta congregação, no que tange como ser igreja e como ser uma igreja 360 graus. Esta igreja, irmãos, ela traz no seu DNA o cumprimento do ID de Jesus com muita efetividade. Eu gostaria de mencionar alguns aspectos aqui da nossa congregação para aqueles irmãos que ainda não os conhecem. E vou retirar deste pequeno livreto que nós escrevemos, que eu escrevi há algum tempo, que nós sempre presenteamos para as pessoas que aceitam a Cristo. Aqui tem um tópico, conhecendo a sua igreja, que trata, em geral, da Igreja Assembleia de Deus, no Brasil, fundada em 18 de junho de 1911, em Belém, capital do estado do Pará. Como os irmãos sabem, tudo começou com a vinda de dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que atenderam a chamada do Espírito Santo. Um deles teve uma revelação por meio de um sonho a respeito de um lugar chamado Pará, ou Para, e não sabiam onde ficava esse lugar. Então, se dirigiram à biblioteca da cidade e descobriram que esse lugar ficava numa região norte do Brasil, de maneira que, obedecendo ao ID de Jesus, eles embarcaram em um navio e chegaram em terras brasileiras em 19 de novembro de 1910. Após um curto período de adaptação e de aprendizado de algumas palavras da língua portuguesa, eles começaram a pregar a doutrina pentecostal. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Em poucas décadas, meus queridos irmãos, a partir de Belém do Pará, onde a Assembleia de Deus nasceu com esta mensagem pentecostal, a igreja começou a penetrar em todas as cidades até alcançar os grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. De maneira, queridos irmãos, que a igreja cresceu e, como os irmãos sabem, a nossa igreja cresceu maiormente entre as camadas
mais pobres da população. Porque a nossa igreja surgiu aqui no Brasil como uma igreja aberta para a cultura brasileira. As pessoas aceitavam Jesus e elas eram tocadoras em bailes e em forrós, e elas já traziam a sua sanfona, traziam o seu bumbo, o seu pandeiro, o seu violão, para tocar os hinos em nossas igrejas. Como os irmãos sabem, já existiam aqui no Brasil as igrejas históricas, como a igreja presbiteriana, a igreja batista. Porém, essas igrejas eram igrejas com mais formalidades, de maneira que só tocavam aqueles órgãos, enfim. E a nossa igreja, ela surgiu como uma igreja que atendeu a cultura brasileira, de maneira que, meus amados irmãos, a igreja, ela tornou-se uma potência em todo o território brasileiro. E a mensagem pentecostal, meus amados irmãos, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, chegou à cidade de Campinas no ano de 1931. É uma pena que a irmã Tilza não está aqui para nos relatar em viva voz a chegada do pastor Paulo Leivas Macalão e sua esposa em um trem de São Paulo para Campinas, e conversando com o tio da irmã Tilza, que era o chefe do trem, ele disse: eu estou indo para a cidade porque Deus me mandou para essa cidade para pregar o evangelho. E ele, que era presbiteriano, um crente, começou a conversar com o pastor e a sua esposa, e finalmente ele disse: olha, se vocês não se importarem, poderão ficar hospedados em minha casa. E assim, meus queridos e amados irmãos, começou a obra pentecostal aqui na cidade de Campinas. Os pioneiros reuniram-se em residências até 1937, quando então alugaram o prédio da rua José de Alencar, número 333, centro, sendo o primeiro batismo em águas realizado no dia 10 de junho de 1938. Em 10 de janeiro de 1942, a igreja foi fundada com a denominação de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, permanecendo naquele endereço até junho de 1950, quando então se mudou para a rua Dom Pedro I, número 551, Vila Nova, aqui neste local. Então, meus amados irmãos, esta congregação, ela foi a primeira igreja Assembleia de Deus aqui nesta cidade, antecedendo a fundação da Igreja Assembleia de Deus, que hoje é a nossa sede. E esta igreja, realizou um intenso trabalho de evangelização na cidade de Campinas e também em cidades adjacentes. Como os irmãos sabem, por motivo de organização eclesiástica, a partir de 1995, esta igreja, ela foi unificada com a Igreja Assembleia de Deus da Vila Industrial e passou a ser uma única igreja. Nessa época, esta igreja contava com 40 congregações. Mas o que eu
gostaria de enfatizar para os irmãos é que esta igreja, desde o seu nascedouro, ela foi o que nós podemos dizer uma igreja 360 graus. Nós já temos assim a convicção de que a nossa igreja é uma igreja sem muros, porque estamos levando a palavra de Deus, utilizando essa tecnologia que é a internet, desde muitos anos, até os confins da terra. Há pouco tempo nós recebemos um e-mail de uma irmã que aceitou a Jesus e participa da nossa igreja, e ela mora em Portugal, e ela disse: eu quero ser batizada. E está o desafio lançado para algum obreiro ir até Portugal para batizar essa irmã. Amém? Uma igreja sem muros. Mas hoje eu gostaria de falar para os irmãos que, além de ser uma igreja sem muros, nós somos uma igreja 360 graus. Nós temos, queridos irmãos, aqui no nosso arquivo, vários livros antigos da nossa igreja. São livros de atas feitas nos anos de 1930, 1940. E eu escolhi aqui 3 páginas de um livro de 1945 para demonstrar para os irmãos a responsabilidade que esta igreja tinha e tem na pregação do evangelho a todas estas cidades adjacentes. Eu vou pedir, se foi encontrado essa página, que seja exposta aqui no nosso vídeo, por favor. Nós temos aqui, no ano de fevereiro de 1945, as entradas e também as saídas. E causa, meus amados irmãos, admiração pelo labor desta igreja, porque nós encontramos saídas relacionadas com a evangelização ali na área de Americana e Santa Bárbara, de Pedreira, Engenheiro Coelho, Amparo, Mojimirim, Carlos Gomes, Nova Odessa, demonstrando, meus amados irmãos, o investimento que esta igreja fazia para que a palavra de Deus fosse levada até as cidades adjacentes, a todas, e muitas outras cidades como Limeira, Itapira e várias outras cidades, onde esta igreja pioneiramente levou a mensagem do evangelho. Há alguns anos eu conversei com este senhor, que é o nosso vizinho aqui, deste lado, e ele relatou, à época, ele participava desta igreja, servindo como obreiro, que por muitas e muitas vezes, eles foram até a cidade de Pedreira, de Jaguariúna, a pé, para levar a mensagem da palavra de Deus. Isto sem contar as viagens em carroças, puxadas por animais, e as viagens também que os irmãos faziam
ao lombo de cavalos e de outros animais. Tudo isso, irmãos, tem que nos levar a uma reflexão necessária. Como é ser igreja? O que é ser uma igreja? O que é ser uma igreja que está em todos os lugares? Desde Jerusalém, passando pelas cidades adjacentes, as cidades da Galileia, da Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para isso, nós precisamos olhar para a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Esta igreja foi uma igreja 360 graus. Vamos olhar, irmãos, para esta igreja, lendo Atos, capítulo 2, versículos 37 a versículo 47. Nos diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, por este relato. Queridos irmãos, a igreja primitiva foi uma igreja de muita eficácia na pregação do Evangelho. Eles não tinham tecnologias, não dispunham de pesquisas, de estatísticas que podem nos orientar a respeito das tendências da população. Eles não dispunham de estudos teológicos avançados que a igreja moderna tem. Ademais, na realidade, a igreja primitiva era uma igreja desprezada, era uma igreja perseguida, era uma igreja que não tinha
ouro e nem em prata. No entanto, a igreja primitiva conseguia estar em todos os lugares. E para surpresa de todos os irmãos, e para espanto das autoridades, tanto das autoridades da religião judaica, como também para as autoridades do Império Romano, em pouco tempo, eles foram a todas as partes e pregaram o Evangelho. E o sentimento geral, a opinião geral das pessoas, é que aquele punhado de gente comum havia virado o mundo de cabeça para baixo. Eram pessoas simples, poucas, humildes discípulos de Cristo. Como eu disse aos irmãos, com pouco ou nenhum dinheiro. E eles não tinham programas na televisão, não dispunham de uma rede de rádios. Eles não tinham uma editora de livros ou folhetos. Eles não estavam na internet ou nas redes sociais. Eles apenas abriam a boca. E o Espírito Santo falava pela boca daqueles poucos homens e mulheres. Glória a Deus. Em pouco tempo, irmãos, eles literalmente viraram o mundo, na expressão dos observadores, de cabeça para baixo. Há um relato em Atos capítulo 17, quando Paulo, Silas e Timóteo chegaram a Tessalônica, e o nosso texto hoje já foi aproximador. Primeiro, Atos capítulo 17, versículo 2, diz que por 3 sábados, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles na sinagoga, e por 3 sábados ficou ali, expondo as Escrituras. Disputou com eles as Escrituras. O versículo 3 diz que Paulo, abrindo as Escrituras, ele fez referência ao capítulo 53 de Isaías, apresentando a eles detalhes proféticos sobre a vinda do Messias, especificamente que ele descenderia de Abraão, da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi, que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria na cidade de Belém, que ele propagaria a luz, que ele curaria os enfermos, que ele sofreria, que ele morreria e seria sepultado em um sepulcro novo, depois ressuscitaria dos mortos, levaria as almas dos justos, e que nem todos o reconheceria como o Messias, o desejado das nações. Era este Cristo que Paulo dizia: é este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. O versículo 4 do mesmo capítulo 17 diz que alguns creram. Aqui está se reportando aos judeus. Alguns judeus creram nele e ajuntaram-se a Paulo e Silas, bem como uma grande multidão de gregos devotos
e não poucas mulheres de alta posição. Queridos irmãos, a pregação do Evangelho produz resultados. O próprio Deus diz em Isaías, capítulo 55 e versículo 11: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Ricos e pobres, doutos e analfabetos, jovens e idosos, mulheres de toda classe social, todos precisam ouvir a palavra de Deus, porque somente o Evangelho de Jesus é que pode preencher o vazio que existe na alma do ser humano e dar um verdadeiro sentido para a vida. Somente o Evangelho. O Evangelho não pode ser substituído por um diploma universitário, por uma pós-graduação. O Evangelho não pode ser substituído por marido, por mulher, por filho, por neto. O Evangelho não pode ser substituído pelo sucesso humano. O homem e a mulher continuará com um vazio em seu coração, que só pode ser preenchido pela presença do Senhor. Aleluia. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. No entanto, irmãos, nós encontramos uma realidade. E essa realidade, ela está descrita em 3 perguntas. Em Romanos capítulo 10 e versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu acredito que nós podemos enfrentar essas 3 questões. Eu penso que este não é o mesmo tempo do profeta, em que Deus disse: busquei um homem que estivesse diante de mim, que estivesse na brecha, para que eu não destruísse essa terra, mas a ninguém achei. Hoje nenhum profeta poderia trazer esta profecia, porque nós estamos aqui. Aleluia. Nós podemos enfrentar essas 3 questões de Romanos capítulo 10 e versículo 14. E podemos começar a respondê-las de trás para frente. E podemos responder assim: ouvirão sim, porque nós pregaremos. Como ouvirão se não há quem pregue? Ouvirão sim, porque nós pregaremos. Glória a Deus. Crerão? Crerão sim. Crerão porque ouvirão uma palavra ungida pelo Espírito Santo, porque nós abriremos as nossas bocas e o Espírito Santo colocará palavras como chamas de fogo. Como crerão naquele de quem não ouviram? Crerão sim, porque ouvirão.
Como, pois, invocarão aquele em que não creram? A nossa resposta é: invocarão sim, porque nós pregaremos e eles crerão, porque nós somos pregadores do Evangelho. Aleluia! O nosso objetivo é pregar o Evangelho. Nós oramos por cura, mas não estamos aqui para primariamente, curar os enfermos. Curar os enfermos é resultado, é acessório, é coisa que segue a pregação do Evangelho. Nós estamos aqui para tirar as almas que vão para o inferno, para diminuir o número de pessoas que caminharão para o inferno após a sua morte. Quem são eles? São os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, são as pessoas que nós encontramos. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos pregadores do Evangelho. Levante a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Aqueles que não trouxeram Bíblia, busca um pouco de Bíblia lá, Josué. Entrega a Bíblia para essa gente aqui. Precisa trazer Bíblia para a igreja. Vamos esperar trazer as Bíblias. Glória a Deus. Nós estamos aqui, nós até cantamos e tocamos alguns hinos, mas nós viemos para a igreja primordialmente para aprender a palavra de Deus. Aqui é lugar de aprender a palavra de Deus. Este é o nosso objetivo. Vamos esperar as Bíblias. Alguém ajuda, busca mais Bíblia lá. Aqui, Josué. Não, pastor, não. Vamos aprender a trazer a Bíblia para a igreja. Nós estamos, irmãos, criando uma geração de crentes que não conhecem a palavra de Deus, que não sabem encontrar um livro, se é Antigo Testamento ou se é Novo Testamento. Lamentavelmente, da mesma maneira que as pessoas não sabem mais fazer um simples cálculo de multiplicação, porque tudo nós vamos na calculadora. As pessoas estão desaprendendo a palavra de Deus, porque tudo nós perguntamos ao Google, ele responde, e então nós não precisamos saber nada. Sabemos tudo e não sabemos nada, porque não há concentração com a palavra de Deus. Nós precisamos manejar a palavra de Deus. Se você quer ter vitória em sua vida pessoal, se você quer ter vitória na sua carreira profissional, aplique a palavra, busque a palavra, leia a palavra, pratique a palavra vai tornar você uma pessoa sábia, a palavra vai lhe dar sucesso, sucesso pela palavra. Você aplica a palavra, não há como dar errado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nesse texto que nós estamos lendo, irmãos, o apóstolo Paulo, assim como a maioria de nós, ele trabalhava durante o dia e à noite ele se dedicava a pregar o Evangelho. Durante o dia, trabalhando com as suas próprias mãos para o seu próprio sustento. E à noite ele se dedicava a pregar o Evangelho. Tanto era assim que tempos depois,
ao escrever a sua primeira carta aos irmãos da Tessalônica, Paulo afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Tomemos Atos capítulo 17 e versículo 4, que diz: e alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, bem como uma grande multidão das mulheres de alta posição. E o que aconteceu, irmãos? Por causa do grande número de pessoas que ouviam a palavra e criam na palavra, aceitavam o Evangelho, inclusive alguns judeus. Dentre esses judeus, muitos eram professores, eram sacerdotes, eram homens de grande posição na religião. Também muitas mulheres da alta sociedade aceitaram o Evangelho. Sejam mulheres casadas com homens de eminência no Império Romano, sejam mulheres que pelo seu próprio labor, pelo seu próprio talento, se tornaram mulheres de alta posição naquela sociedade. O versículo 5 do capítulo 17 diz que os judeus incrédulos ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason. Jason era um grande comerciante com muitas lojas, já que aquela localidade era dedicada notadamente à tecelagem. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Mas como não puderam achá-los, arrastaram Jason e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo, estes que têm transtornado o mundo, chegaram aqui também, e Jason os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Que tipo de transtorno aqueles homens que pregavam a mensagem do Evangelho havia causado? Eles não eram homens arruaceiros, eles não eram homens fora da lei, eles não eram aquilo que hoje são chamados de black blocs. Eles não saíam pela rua fazendo vandalismo, destruindo propriedades públicas e privadas. Que tipo de transtorno eles estavam causando? O que era considerado para eles transtorno era a grande evangelização, de casa em casa, nas sinagogas, nas praças, nas fontes, nas ruas, em todo lugar, por onde eles iam. O comentário, o diálogo, a conversa era: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele salva, Ele vai voltar. Queridos irmãos, foi um movimento como nunca antes feito naquela cidade,
porque a cidade inteira foi bombardeada com o poder de Deus por meio do Evangelho, e muitos judeus, uma multidão de gregos e muitas mulheres da alta sociedade creram em Jesus. A pergunta concentrada pode ser: e como eles conseguiram fazer isso? A resposta para esta pergunta, irmãos, é uma resposta simples, clara, objetiva e compreensível. Há uma regra em hermenêutica que não precisa maior aprofundamento diante de um enunciado claro. Como eles conseguiram isso? Eles conseguiram fazer isso ao levarem consigo o Evangelho no poder do Espírito Santo. Porque, queridos irmãos, os efeitos da pregação do Evangelho, do comentário do Evangelho, no poder do Espírito Santo, são poderes sobrenaturais, são poderes revolucionários. O trabalho do evangelismo é um trabalho humano, mas o resultado desse trabalho é sobrenatural, porque é um trabalho de convencimento realizado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a palavra. Você solta a palavra, você verbaliza a palavra, mas o Espírito Santo pega aquela palavra e transforma o mais vil pecador em um santo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de alguma de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que a palavra de Deus é capaz de nos equipar para a realização de toda a boa obra. Glória a Deus! Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Hebreus capítulo 13 e versículo 21, diz que o Espírito Santo nos equipa em todo o bem, para que nós possamos realizar ou cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eles, irmãos, simplesmente creram que Jesus realizaria tudo o que ele prometeu realizar. Marcos capítulo 16, versículo 20, registra que eles saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam a palavra. O que o Espírito Santo está dizendo a mim e a você nesta noite é: pregue a palavra, fale a palavra, não retenha a palavra, não enterre a palavra, não esconda a palavra, fale a palavra, porque Jesus vai cooperar com a sua pregação, com a sua palavra, e vai cooperar com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Se você prega que Jesus cura, Jesus vai curar. Se você pregar que Jesus liberta os cativos, que ele solta os encarcerados, haverá libertação em massa, porque todos os oprimidos do demônio serão libertos. Aleluia! Você diz: Jesus liberta,
E as prisões espirituais serão destruídas. As prisões emocionais serão destruídas. Há um grande número de pessoas que passam por problemas emocionais, que são problemas espirituais, ou que são problemas localizados na alma. Aleluia. Você vai falar para as pessoas que Jesus colocar em seu caminho, porque às vezes Ele coloca em nosso caminho pessoas tristes, pessoas deprimidas, pessoas a um passo do suicídio. E se você não falar que haverá libertação pelo poder do nome de Jesus, essa pessoa não será liberta. Eles conseguiram, irmãos, e nós precisamos somente fazer o que eles fizeram. Se nós fizermos como eles fizeram, Deus vai nos dar o mesmo que deu a eles. Eles saíram e pregaram por todas as partes, cooperando o Senhor com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Soa até um pouco estranho quando nós lemos cooperando o Senhor com eles. Então, eles estavam no papel principal e o Senhor cooperava. Olha, queridos irmãos, por incrível que pareça, é isto. Eles falavam a palavra, e o Senhor, ato contínuo, cooperava com a palavra falada, confirmando aquela palavra falada com sinais, prodígios e maravilhas. Glória seja ao nome de Jesus. Olha, irmãos, ao longo desses anos que eu estou dirigindo igreja, e já é desde o ano de 1991 ou 92, eu tenho visto Jesus curar muitas pessoas com a imposição das mãos, com a unção com óleo. Mas assim, na minha experiência, o milagre assim mais marcante que eu presenciei não foi um momento em que estávamos orando, impondo as mãos e ungindo os enfermos. O milagre mais marcante que eu presenciei foi um dia que eu estava pregando ali na cidade de Pedreira, numa igreja onde eu fui como convidado. E de repente eu vi as pessoas se alegrando e aquele movimento na igreja. Bom, vocês já conhecem a minha pregação, que ela não leva as pessoas a esse movimento, a essa euforia. E eu falei, puxa, o que está acontecendo? Porque a minha pregação não está tão boa assim para toda essa alegria. O que aconteceu, irmãos? Tinha uma irmã assentada no primeiro banco, com uma criança no seu colo. Era uma menina de 7 anos que tivera paralisia infantil e nunca andara. Mas a mensagem do evangelho entrou nos ossos daquela menina. E a menina saiu do colo da sua mãe e começou a andar. E as pessoas começaram a glorificar. E alguns pulavam e glorificavam o nome do Senhor, porque Ele confirma a palavra com os sinais. Você prega, Jesus cura, Jesus cura. Você liberta, você prega, Jesus liberta. Os demônios ouvem e saem em retirada, porque Ele confirma a palavra com sinais. Nós somente precisamos fazer o que os apóstolos fizeram.
Se você tem o Espírito Santo, você está capacitado e está habilitado para pregar o Evangelho. E quando você fala do Evangelho, quando você prega o Evangelho, o Senhor Jesus coopera com sinais, prodígios e maravilhas para a confirmação das palavras que você proferiu. Tudo isso, irmãos, não deveria, como não é novidade para nós, porque nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 33 em diante, que eles pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Glória a Deus. Não foi só lá no Antigo Testamento. Eles aqui na Nova Aliança fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, e houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Aleluia. E os segredos, irmãos, para esse poderoso impacto que a igreja primitiva causou em seus dias, uma verdadeira revolução espiritual, estão revelados no livro de Atos, que servem de modelo para nós, que somos a igreja do século 21, a igreja do arrebatamento. E nós precisamos estar conscientes de que a igreja do arrebatamento, ela é uma igreja mais poderosa do que a igreja primitiva. Porque o derramamento completo do Espírito Santo, conforme prometido, foi para os últimos dias. É o que nos diz a profecia de Joel. No dia de Pentecostes, quando Pedro fez uso da palavra para explicar o que estava acontecendo, naquela poderosa mensagem pentecostal, ele explicou aquele fenômeno: o som de um vento veemente, as línguas de fogo, o batismo no Espírito Santo, pessoas analfabetas falando em línguas estrangeiras sem nunca terem estudado outros idiomas, e profecias que falavam das grandezas de Deus, faladas por pessoas que não sabiam uma linha de teologia. Pedro disse que tudo aquilo era o cumprimento da profecia de Joel. E eu quero ler com os irmãos essa explicação de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 17. As palavras dele foram: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. No entanto, meus amados irmãos, a profecia de Joel, conforme nós podemos ler em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Por favor, volte em Atos capítulo 2 e versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os povos. Por favor, volte para Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. No primeiro texto nós lemos do meu espírito. Agora nós estamos lendo: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Porque, queridos irmãos, uma coisa é derramar do Espírito
e outra é derramar o Espírito. No dia de Pentecostes, foi o início do cumprimento dessa promessa. Então houve o derramar do Espírito. Porém, o cumprimento integral da promessa é para os nossos dias. O cumprimento integral da promessa é para a igreja do arrebatamento. Derramar o Espírito é um derramar maior. É um derramar pleno. É um derramar sem limites. Derramar do Espírito é derramar parte do Espírito. Agora, derramar o Espírito é plenitude, é totalidade e é integralidade. Nós somos a igreja que experimenta um derramar integral. Derramar o Espírito era para os últimos dias. Diante desse quadro, irmãos, eu acredito que nós já temos alguns parâmetros para examinar a nossa congregação e a nós mesmos à luz da palavra de Deus. Porque seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo, examinar-se faz parte do aperfeiçoamento do Espírito Santo em nossas vidas. No contexto coletivo, com a casa de Deus, há uma palavra do profeta Ageu, em Ageu capítulo 1 e versículo 7. Ageu abriu a sua boca e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Nós precisamos sempre estar fazendo uma reflexão. Porque depois de 2, 3, 4, 5, 10, 20 ou mais anos de fé, nós precisamos ser mais crentes, ser mais comprometidos do que quando nós aceitamos a fé. E o profeta abre a sua boca e Deus disse por ela: assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Em Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5, Paulo diz: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Eu formulei, irmãos, aqui 9 perguntas que podemos dizer perguntas de diagnósticos. A primeira é: o que estamos focando? A segunda é: somos centrados em Cristo ou somos egocêntricos? Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade consumista. E as nossas orações são, em sua grande maioria, petições. Petições. Agora, oração é ações de graças. É também intercessão. Intercessão por pessoas, intercessão pelas autoridades que estão em iminência, intercessão pela cidade onde nós habitamos, ou será que nós fazemos aquela oração egocêntrica que Tiago diz: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês fazem orações egocêntricas, orações ensimesmadas, orações onde vocês são os atores principais. Somos centrados em Cristo ou somos egocêntricos? Estamos crescendo em Cristo? Estamos crescendo na sua palavra?
Estamos crescendo na graça e no conhecimento? Ou ainda estamos na condição daqueles crentes que Paulo diz: eu gostaria de me dirigir a vocês como crentes espirituais, porque eu tenho visões e revelações para vos entregar. Mas lamentavelmente eu não posso, porque vocês não estão prontos. Aleluia. É óbvio que nós conversamos, pregamos e meditamos sobre os temas, diríamos, propedêuticos do Evangelho, mas nós precisamos ter o conhecimento para conversar e pregar acerca de temas profundos da palavra de Deus. Aleluia. Esse negócio, eu não gosto do livro do Apocalipse. Nós temos que riscar da nossa história. Esse negócio, eu não gosto dos livros do Antigo Testamento. Eu gosto de ler Salmos. E principalmente aqueles versículos que antigamente colocavam na caixinha de promessa, que era só coisa boa. Não, queridos irmãos. Nós precisamos ir lá para o livro de Tito. Nós precisamos ir lá para o livro de Sonfonias. Nós precisamos ir lá para o livro de Abacuque. A palavra de Deus é plena, é completa. Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus está em vigor. Estamos crescendo em Cristo e na sua palavra. Se houver um endemoniado, nós somos aquele que vai falar a palavra da libertação? Ou será que nós vamos disfarçar e sair de perto? Ou será que nós vamos pegar o celular? Ó, irmã fulana de tal consagrada, vem cá, irmã canela de fogo, para expulsar esse demônio, porque eu não dou conta. Estamos crescendo em Cristo e na sua palavra, ou estamos anões e nanicos? Estamos levando a sério sobre pregar o Evangelho? E aqui a pergunta é pessoal para mim. Eu falo do Evangelho para as pessoas? O Evangelho faz parte do meu diálogo com as pessoas? Em qualquer assunto que as pessoas conversarem comigo, eu coloco o Evangelho como tema principal. Porque Paulo disse: eu não quero conversar de outra coisa. A minha conversa é Cristo e este crucificado. Estamos nos concentrando em coisas pequenas e negativas em detrimento da missão de Deus para nós? Estamos orando o suficiente pela salvação de almas? Ou eu oro por coisas para mim e para os outros? Ou oro pela salvação de pessoas? Será que nós oramos pela salvação de pessoas? Há pessoas que estão no nosso radar. Há pessoas pelas quais nós estamos intercedendo pela sua salvação. Ou quando nós oramos para alguém, Senhor, salva aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, ajuda ela a pagar as suas dívidas. Oramos pela salvação de pessoas? Somos crentes cheios do Espírito Santo? Estamos mostrando amor e gentileza uns para com os outros e também com as pessoas de fora? Estamos investindo em evangelização? Porque, irmãos, quando nós investimos em evangelização, nós transformamos o nosso tempo ou o nosso dinheiro, que são coisas terrenas e materiais, nós transformamos tempo e recursos em coisas espirituais. Glória a Deus!
E a Bíblia diz que é muito importante que quando nós chegarmos lá, já encontremos esses tesouros nos esperando. Eu termino dizendo, irmãos, o objetivo da igreja é alcançar as almas perdidas. O objetivo deste culto é alcançar os perdidos. Se nós encerrarmos este culto sem que almas tenham conhecido a Jesus, nós não podemos dizer que este culto alcançou 100% do seu objetivo. A verdade é que a igreja foi criada para prestar culto a Deus. A igreja é a noiva de Cristo. É no meio da igreja que o Senhor habita. Porém, o Senhor Jesus deixou a igreja aqui na terra para que ela seja cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo tem como finalidade pregar o Evangelho até os confins da terra. Esta é a nossa missão. Esta deve ser a nossa paixão. Pregar o Evangelho deve ser aquilo que nos dá um frio na boca do estômago. Quando nós ouvimos falar de pregar o Evangelho, isso deve mexer com os nossos hormônios. Isso deve mexer com a nossa estrutura. Porque Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esta é a nossa tarefa. Ó Senhor, segundo o Senhor a inspiração do teu Santo Espírito, eu entreguei esta mensagem para os teus servos e servas, procurando o Senhor dentro das minhas limitações, ser o mais fiel possível com aquilo que o Senhor determinou. Nós queremos te louvar porque fomos plantados nesta igreja, que traz no seu DNA, na sua história, na sua prática, na sua atividade, incessante pregação do Evangelho. Uma igreja, Senhor, cujas estacas se alargaram por toda esta região de Campinas. Uma igreja, Senhor, que colocou centenas de pregadores, de pastores e de missionários a serviço do Evangelho, senão milhares. Uma igreja, Senhor, que tem levado a Tua palavra até os confins da terra, por meio da internet. Mas agora, Senhor, nós queremos fazer mais. Nós queremos ser uma igreja 360 graus aqui nesta cidade. Dentro, Senhor, deste projeto de reavivamento desta cidade. Dentro, Senhor, deste projeto de reavivamento de toda esta nação brasileira. Oh, aleluia. Eu quero, Senhor, interceder por cada irmão, por cada irmã, pelos jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, os de mais idade. Ó Senhor, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. E que haja, Senhor, um despertar. E que o fogo possa começar a queimar, a queimar e a queimar. E este fogo não pare de queimar. Dá-nos esta paixão, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Mesmo, Senhor, que por alguns seja nominado como loucura. Oh, mas nós estamos abertos para que o Espírito Santo venha motivar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E que do nosso corpo, Senhor,
cada célula, ó Senhor, da nossa alma, cada sensação, cada emoção, cada sentimento, cada desejo, cada vontade, estejam, Senhor, voltados exclusivamente para a pregação da Tua palavra, buscando, Senhor, a colocação do Teu reino e da Tua justiça em primeiro lugar, onde quer que nós nos encontremos, em nome de Jesus Cristo. Por favor, levante a sua mão. Unge, Senhor, as nossas mãos para a realização de milagres. Unge cada mão, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Unge, Senhor, cada mão, para que ao toque, mesmo que seja de um simples cumprimento, para que ao toque, Senhor, haja o impacto da Tua glória, o impacto do poder do Espírito Santo residente nesta casa, residente neste corpo. Haja, Senhor, o impacto, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mantenha sua mão levantada por algum instante. Prepare-se para grandes impactos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. A sombra de Pedro curava os doentes. Os lenços e aventais de Paulo curavam os doentes. Aleluia, aleluia. Jesus disse: milagres maiores do que eu fiz, vocês farão. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Nós somos a igreja em que o Espírito é derramado abundantemente. Espírito Santo derramado abundantemente. Aleluia. Seja esse crente cheio do Espírito Santo. Seja essa mulher cheia do Espírito Santo. Comece a curar os enfermos, libertar os endemoniados, os perturbados, e apresente o Evangelho. Apresente o Evangelho, que tudo isso será consequência. Você apresenta o Evangelho e Jesus coopera com a apresentação do Evangelho por meio dos sinais, dos milagres e dos prodígios. Aleluia. Saia amanhã no poder do Espírito Santo.